E a gente já chama, né, Yuri Pita, a nossa convidada mais que especial de sempre, né? É isso, a Fernanda Manhota se junta a nós aqui já na tela conosco. Fernanda, muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez aqui ao 360. Queria ouvir um pouco do quanto é inusitada esta situação de um país assumir responsabilidades diplomáticas de outro país, ainda que fossem governos amistosos. Isso eu não me lembro, pelo menos, não sei o quanto que isso é comum em outras regiões do mundo ou em outras situações vividas pelo mundo. Queria que você nos contasse, trouxesse um pouco de histórico e o quanto, a despeito das diferenças políticas entre os atuais governos de Brasil e Argentina, de Javier Milei na Argentina, de Lula aqui no Brasil, acaba sendo um gesto ali que mostra que a atuação de Estado profissional das diplomacias dos dois países tem que falar mais alto, ainda mais numa situação tão grave quanto esta que a Venezuela vive. Muito boa tarde. Oi, Yuri. Oi, Débora. Boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham em mais um 360. E olha, Yuri, se tivesse sido combinado, não tinha saído tão certo, viu? Porque o que eu queria muito comentar a partir daquilo que a Luciana relatava vai justamente na direção da tua pergunta. Em primeiro lugar, acho que a gente está testemunhando, assistindo, acompanhando aqui nessa cobertura dia a dia um grande movimento que é típico, clássico da história da política internacional, que é o movimento no sentido da busca por um certo pragmatismo, apesar das idiosincrasias que às vezes os políticos, os partidos ou às vezes até os grupos, né, mais significativos que ocupam o poder possuem. A gente viu um gesto do Brasil pragmático ontem na OEA, quando o Brasil se absteve, né, em relação ao tema da Venezuela, e isso ficou muito claro, não porque o Brasil tenha deixado de cobrar transparência, mas porque toda manifestação da nossa diplomacia naquele sentido foi para reforçar a ideia de que o Brasil está preocupado em manter o diálogo aberto. Essa é a mensagem. Então, independente do que se pense a respeito de Maduro ou do que se possa pensar em relação à oposição, nesse momento alguém precisa funcionar como o interlocutor. E o Brasil mirou nesse pragmatismo. Foi isso que explicou, segundo a diplomacia brasileira, e aí são eles próprios dizendo, essa decisão. E agora a gente acompanha mais um movimento de puro pragmatismo, de foco máximo nos interesses, independente do nível de confiança, de amizade entre os líderes, que é esse que aconteceu entre a Argentina e o Brasil. Existe uma máxima nas relações internacionais, né? Todo mundo que gosta de política internacional, e acho que no primeiro dia da primeira aula, escuta aquela clássica: os países têm interesses e não amigos, né? Esse é um exemplo típico dessa circunstância. A gente repete isso corriqueiramente, todo mundo de relações internacionais conhece essa frase, porque de fato ela faz sentido. Em relação a esse papel, né, que o Brasil agora vai desempenhar em relação à Argentina, Peru e outros que venham a solicitar, a gente costuma chamar isso em política internacional de país protetor ou potência protetora. Não é, claro, comum, né? Acontecem situações atípicas em que a escalada do conflito torna o diálogo direto inviável, e não é também pura e simplesmente manter a zeladoria dos prédios, digamos assim. A gente está falando de algo mais complexo do que isso. A gente está falando também dessa zeladoria e tudo mais, mas a gente está falando de serviços consulares e principalmente de transmitir o diálogo, de repassar os interesses de um país em relação ao outro. Se a gente olhar, Yuri, rapidamente para a história, existem inúmeros casos em que isso aconteceu. Eu costumo brincar e dizer que se a gente fosse eleger o correio da rodada, a gente poderia dizer que os países que em geral mais são solicitados a prestar esse serviço, historicamente, são a Suíça e a Suécia. Já fizeram isso pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos. E para concluir, no caso da Venezuela, duas informações para quem aqui nos assiste. Assim vocês podem ganhar um pouco de contexto na hora de fazer essa análise. Primeiro, a própria Venezuela já teve uma situação parecida com os Estados Unidos em 2019, quando os americanos, depois de Guaidó, decidiram retirar a sua diplomacia de lá com a deterioração das relações. Quem assumiu essa função na época foi, inclusive, a Suíça, né? Então, a gente teve
esse movimento acontecendo. E no caso do Brasil, a gente teve em 1982, quando a Argentina rompeu relações com o Reino Unido na época da Guerra das Malvinas, o Brasil adotando essa mesma postura e representando a Argentina no Reino Unido por 8 anos. Então não é comum, mas de vez em quando acontece, viu, Yuri?